Fala, galerinha! E aí, pessoal, beleza? E hoje nós vamos falar de uma efemeríade. Efemeríade mesmo? Não, poxa, efeméride. E eu nunca dou conta dessa palavra. É o aniversário de um acontecimento importante. 30 anos da queda do Muro de Berlim. Mas já? Já. Há 30 anos atrás o Muro de Berlim caiu e acabou a Guerra Fria, aquela oposição entre capitalismo e socialismo, né? Falta só avisar para algumas pessoas que você lembra disso? Combateu o socialismo. Lembro Pedro Bial, todo bonitão. Não, você tá velho, hein? É, eu não. Só conheço essa história. Vamos lá, pessoal. Roda a vinheta. Isso mesmo, galera. Há 30 anos atrás, o Muro de Berlim foi derrubado. O Muro de Berlim, que era o símbolo máximo da oposição entre o capitalismo e o socialismo. A partir daí, declara-se o fim da Guerra Fria, apesar de que alguns historiadores falam que isso ocorreu em 91 com o fim da União Soviética, não é, Rocha? É, o fim da União Soviética que levou ao fim do Pacto de Varsóvia, não é isso? Que era aquele bloco militar socialista que fazia oposição à até hoje existente OTAN. Isso. O pessoal tem que entender que a construção do Muro de Berlim foi uma consequência do momento histórico, na qual havia a expansão, uma briga pela expansão do capitalismo e socialismo. A cidade de Berlim foi dividida, não a cidade, a Alemanha, derrotada após a Segunda Guerra, foi dividida entre lado leste, controlado pela influência da União Soviética, e lado oeste, controlado pela influência dos Estados Unidos e do capitalismo. Na verdade, eram 4 zonas, né? A zona dos Estados Unidos, a zona da França, do Reino Unido e da União Soviética. Essas 3 primeiras aí, elas se juntaram, formando a Alemanha Ocidental, República Federativa Alemã, e a parte da União Soviética virou a RDA, República Democrática Alemã. Isso. Então a gente tem o quê? A cidade de Berlim, a antiga capital, e voltou a ser a atual capital da Alemanha, ela ficou totalmente dentro do lado oriental, dentro do lado socialista. Só que metade da cidade de Berlim era do controle do bloco capitalista, que investiu nesse capitalismo de todos os níveis. Ali você vai ter um liberalismo, você vai ter um capitalismo social muito grande, com elevados salários, com educação pública bem desenvolvida. Um exemplo claro de um capitalismo até interventor, né, que era o que tinha naquela época, né? E o lado soviético, ou seja, melhor dizendo, o lado oriental, influenciado pela União Soviética, nunca conseguiu competir com o lado capitalista com dinheiro. Então, nesse contexto, você vai ver que o governo da Alemanha Oriental fez? O governo da Alemanha Oriental fez o que todo governo fascista gosta de fazer, né? De limitar a liberdade de expressão e o direito de ir e vir das pessoas. Então começou a construir um muro isolando metade da cidade que era do bloco capitalista e separando famílias, separando irmãos, separando a sociedade com um contexto puramente ideológico. Isso mesmo, né? Você tinha então 2 muros e torres de controle vigiando, né? Cercas também com arame farpado, às vezes também com eletrificação, vigiando para que as pessoas não passassem de um lado para o outro. Inclusive, até muitas pessoas, nesse período que o muro existiu, morreram tentando fazer a travessia, né, especialmente do lado socialista, né, sem liberdade, sem nada, para o lado capitalista, tentando uma vida melhor. Esse tema foi muito explorado até por Hollywood. Você encontra centenas de filmes de aventura, de ação, de espionagem, de drama, de comédia, que relatam esse momento da história no Muro de Berlim. E tem um filme europeu, esse não é nem de Hollywood, né, que é um dos melhores para você poder entender esse processo e entender a dicotomia entre capitalismo e socialismo. Esse filme chama-se Adeus Lenin. Tá muito bom, muito fácil de achar. É essencial que você assista. Ele mostra a transição do socialismo para o capitalismo sob uma ótica socialista. É uma história de amor de um filho para uma mãe. A mãe tem um derrame cerebral e ela fica no hospital em coma durante essa mudança. E quando ela acorda, ela não pode ter emoções fortes. Aí ele tenta enganar a mãe de que nada aconteceu e tenta voltar para o socialismo, pelo menos no quarto dela. E aí você vai ter todo esse processo onde você vai entender as diferenças e você vê que os 2 sistemas tinham as suas qualidades e os seus erros, né? E com isso você então vai ter um bom termômetro sobre como que era a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria teve seu auge nos anos 60.
Nos anos 60 que a gente vai ter, além da construção do Muro de Berlim, a gente vai ter a crise dos mísseis cubanos, a gente vai ter a Guerra do Vietnã. Então, naquele momento, os anos 60 é um ano bem inflamado com essa questão da Guerra Fria. Justamente essa corrida armamentista, esse alto investimento em armas, porque a União Soviética, as armas fabricadas pelo Estado, a União Soviética não tinha empresa privada, fazia com que o Estado destinasse a maior parte dos seus recursos para a produção de armas. E os bens essenciais da população acabavam ficando em segundo plano. Saúde, educação, alimentação, moradia. E isso levou a União Soviética a um total declínio econômico. Né? Como uma burocracia excessiva. E aí a União Soviética entra já 20 anos depois, o Bloco Socialista, a gente fala União Soviética, mas o Bloco Socialista, entra lá nos anos 80 com a profunda crise econômica, na qual essa crise econômica, a tentativa de resolver essa crise econômica do Bloco Socialista parte da União Soviética, Mikhail Gorbachev, né, nomeado pelo Partido Comunista como secretário-geral, e ele cria duas áreas que levam, a consequência dessa criação desses elementos, levam à queda do Muro de Berlim em 1989. Uma mudança econômica, né, através aí de privatizações, através da inserção da propriedade privada, né, e de avanço do capitalismo econômico, que é a chamada perestroika, né, e uma mudança, uma abertura política, uma transparência política, que é a chamada glasnost. A China teve a sua abertura econômica, inicialmente nas zonas econômicas especiais, porém manteve a estrutura do Partido Único, né, e da ditadura consolidada. Então ela teve uma perestroika, mas não teve uma glasnost, né, mantendo hoje como grande potência, mas através de um governo bastante autoritário, né, onde recentemente até foi aprovada uma lei que o presidente ele pode se reeleger sucessivas vezes, quantas vezes ele quiser. Então, só para a gente entender, por que o Muro de Berlim caiu? Caiu pelo seguinte, na China houve a perestroika, mas na China não houve a glasnost. Quando a China pediu para que o capitalismo investisse nela, o capitalismo mensurou. O que a China pode me oferecer? A resposta foram mais de 1 bilhão e 200 milhões naquela época de consumidores. Né? E a União Soviética, mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor abundante. A União Soviética, a ex-União Soviética e o lado socialista não tinha isso para oferecer. Então o capitalismo investiu na China num acordo, aceitando a perestroika, mas no lado socialista ele exigiu a democracia para poder investir. E Gorbachev, para ter um investimento externo, ter um investimento do bloco capitalista para reestruturar a sua economia, ele deu a democracia. E quando ele dá a democracia, ele vê o Partido Socialista ali do leste europeu, vê os seus sonhos, os seus castelos ruírem, porque as pessoas vão à rua lutar contra o fascismo e a ditadura que existia. Então o pessoal, né, na Alemanha, vendo que não tinha mais esse suporte da União Soviética, passou a tentar lutar por mais liberdade, até que houve, né, em 1989, a queda do Muro de Berlim e no ano seguinte a reunificação da Alemanha. Beleza, isso, pessoal? Então, muros estão sendo novamente construídos por aí. A gente ainda vai ter outros canais sobre muros, né? A gente tem outros vídeos, outros canais não. Outros vídeos sobre muros. A gente vê a luta do Trump, ainda numa pressão até os congressistas e os americanos para que se construa um muro no México. Barreiras estão sendo fechadas e o muro em Israel, né, com os palestinos, e os muros, né, dos clusters, né, dos enclusters aí, que é dos condomínios fechados, né, no meio da periferia. No Brasil se espalha com grande intensidade. Isso mesmo. Né, pessoal? Então, gostou da aula, né? Vamos lá, deixa eu inscrever, curtir, compartilhar os nossos vídeos. Vamos deixar aí uma lista de exercícios de mapa mental para que você possa baixar e possa acompanhar melhor essa informação, beleza? Vai lá, pessoal, 2019 é seu ano e a gente espera você aqui no canal Mais Gel, beleza? Até mais, Gel. Até mais, Gel.